Pela bondade de Deus, nós vamos hoje iniciar o capítulo 6 do Evangelho de João e estaremos vendo os versículos de 1 a 15. E antes de nós lermos, e fazermos a exposição do Evangelho, vamos mais uma vez, orar ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Pai, em teu nome, nós nos colocamos inteiramente diante de ti, nos achegamos e nos aproximamos ao Senhor, com base no sangue que foi derramado por nós. O Senhor sabe que não há condição alguma de nós estarmos diante de ti, se não fosse pelo teu sangue derramado, pelos méritos do Senhor, pela tua obra realizada na cruz, pelo envio do Espírito Santo aos homens, pela regeneração que o Senhor nos deu, nós te louvamos por isso. Pedimos nessa noite que o Senhor conceda a tua graça, conceda teu Espírito de sabedoria e de revelação. Ó, amado Senhor, dê graça ao que fala e aos que ouvem, para que todos sejamos guiados unicamente por um mesmo Espírito. Não permita aquilo que é humano, natural e que não tem aprovação do Senhor seja dito. Concede também aos irmãos o discernimento para rejeitar aquilo que não proceder do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos queridos, essa porção de hoje, que é retratada no Evangelho de João, nesse capítulo 6, versículo de 1 a 15, é um relato, de um fato que é mencionado nos três outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, nos assim chamados evangelhos sinóticos. Então, antes de nós fazermos a exposição e a consideração do texto de João, eu vou fazer a leitura do relato feito em Marcos, porque acrescenta, e os irmãos tiveram a oportunidade de olhar os outros evangelhos, eles trazem exatamente essa situação, a descrição deste milagre, deste sinal, mas cada um acrescenta ou destaca um ponto conforme a ênfase que o evangelista dá. Então, nós vamos fazer a exposição de João 6, mas inicialmente eu vou ler para os irmãos o texto de Marcos, capítulo 6, versículo de 30 ao 44. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu vou ler Marcos 6, do 30 ao 44, porque aí nós vamos aproveitando os elementos que Marcos nos traz, tá bom? Versículo 30, então Marcos 6, 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, lhes respondeu ele: dai-lhes vós mesmo de comer. Vou repetir mais uma vez. Porém, lhes respondeu ele: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver.
E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. Vou ler a sequência aqui então, novamente. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Esse é o relato no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 e o 34. Porque é importante, irmãos, fazer essa junção, né, dos relatos, já que é um evento retratado nos 4 evangelhos, e isso mostra a importância do que está sendo relatado aqui. E o texto de João, que nós vamos então fazer a exposição hoje, ele nos dá a oportunidade de entendermos o coração do nosso Senhor, a sua missão, a sua comissão e aquilo que ele espera daqueles que o acompanham. Então, nesse momento, né, é importante nós entendermos também um pouco do histórico que nós estamos vivendo aqui do Evangelho de João e, na verdade, o histórico a passagem que Jesus alimenta esses 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, né? Nós estamos vivendo praticamente já no último ano do ministério de Jesus. Nós temos aqui o relato, né, de que Jesus estava próximo à Páscoa, já havia sido citada uma outra Páscoa no próprio Evangelho de João, a menção de uma próxima Páscoa ainda um pouco mais à frente, e há quem ainda considere que aquela festa que nós lemos no capítulo 5, que não menciona que festa era, mas diz somente que era a festa dos judeus, há quem indique ou creia que seja uma quarta Páscoa. Se nós excluirmos essa pequena posição minoritária, né, desses que pensam que seria uma quarta Páscoa, nós estamos vivendo, então, um evento entre a segunda e a terceira Páscoa. Possivelmente estamos terminando o segundo ano do ministério de Jesus, entrando no último ano do seu ministério. Então, muitos eventos já haviam acontecido, eventos relevantes, e os seus discípulos já estavam todos ali reunidos pelo Senhor, os 12 discípulos já estavam presentes. Nós estamos, então, chegando em João 6, mas com um histórico envolvendo fatos relevantes já no ministério terreno de Jesus, que não são abordados no Evangelho de João, porque João, como o último evangelista, ele está já diante dos 3 outros evangelhos escritos, e os eventos que relatam os fatos da vida de Jesus, tão minuciosamente nesses 3 evangelhos, eles não são abordados no Evangelho de João. João, então, faz um ponto de conexão com eles quando relata a multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixes. Então, é importante nós sabermos, por exemplo, que nós estamos vivendo aqui nesse momento, né? Jesus está saindo da notícia, né? Há pouco tempo atrás, João Batista havia sido decapitado. A tensão e a busca em martirizar Jesus e prender e matar Jesus já havia crescido bastante. Jesus já havia, então, claro, né, evidentemente, já tinha feito a pregação do Sermão do Monte, já tinha feito outras curas, já tinha realizado outros milagres, e os discípulos, então, já estavam caminhando com ele cerca de 2, 3 anos. Nesse contexto é que nós vamos entrar, então, aqui no capítulo 12,
perdão, capítulo 6 de João, para ver a magnitude do que está sendo relatado aqui. E por que os 4 evangelistas, então, são movidos pelo Espírito Santo para mostrar à igreja qual é ou quem é o cabeça da igreja e quem é a igreja e a sua função, né? Que o Espírito Santo nos ilumine a respeito disso. Então, os irmãos viram nesse relato aqui de Marcos, né? Enfatizar que Jesus estava procurando um lugar para que eles pudessem descansar. Eles estavam tão sobrecarregados pela vocação celestial e a entrega deles no ministério, e eles estavam, como o próprio Marcos diz, né? Eles estavam sem tempo para comer. É difícil nós imaginarmos isso, irmãos. Difícil nós imaginarmos que há exigências, aqueles que são vocacionados e chamados, eu creio que nós estamos todos nessa condição. Nós temos sobre nós uma visão de que a nossa vida é uma vocação, é um chamado, o nosso chamado é celestial, o nosso chamado é uma vocação ao Senhor, e isso exige e nos leva a termos uma demanda que vai ter um custo em nossa vida, que nós vamos estar buscando a todo instante sermos exigidos e sermos desgastados para servir ao Senhor. É importante nós estarmos atentos à maneira que nós vivemos hoje e o que Jesus e seus discípulos estavam vivendo. Eles não tinham tempo para comer. Eles não tinham, estavam sendo tão consumidos, estavam sendo tão, com a palavra mais adequada, alcançados e buscados pelas pessoas, e eles não se furtavam, que eles chegaram num ponto em que estavam com dificuldade de arranjar tempo para comer. E aí, ainda no relato de Marcos, diz que logo que eles chegaram, a multidão já havia antecipado e já estava com eles. E já estava trazendo, então, toda aquela situação novamente de grande busca e de grande exigência ao Senhor. Irmãos, quando nós consideramos isso, e nós precisamos fazer isso à luz do Senhor, e pedirmos ao Senhor que Ele nos faça entender que pesa sobre nós uma vocação que não é terrena, e que nós não temos fiscalizadores, nós não temos pessoas que nos cobram, mas que nós estamos servindo ao Senhor, e que nós devemos viver uma vida de consagração, nós conseguimos entender, porque mesmo nesse momento, como o texto de Marcos diz, Jesus, cansado, exaurido, ele e os discípulos atendem a multidão. E no versículo de Marcos ele diz, né, que quando ele olha a multidão, é um texto que a gente conhece bastante, ele os vê como ovelhas que não têm pastor. Isso condói o Senhor. Os irmãos sabem que essa palavra, ela tem um significado na língua original, que significa que mexe nas entranhas, causa uma dor visceral. É algo que nos impede de pensar ou de desejar coisas diferentes do que se não atender. E Jesus, ele tem essa compaixão, ele se condói das pessoas, e ele diz, elas estão como ovelhas sem pastor. Então, nos outros evangelhos, nós temos essa ênfase. Jesus, ele ensina-os neste dia, durante um longo período e de modo exaustivo, ao já cansado e exausto Senhor, ele continua fazendo
o que ele faz? Ele prega o evangelho. O versículo 34, né, como nós lemos, eu vou reler porque é importante. Eu estou ainda em Marcos, tá, irmãos? Versículo 6, capítulo 6, 34. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. O Evangelho de Lucas, irmãos, ele faz um relato interessante, porque ele diz o seguinte, que Marcos diz, Jesus falava muitas coisas. Em Lucas 9, o versículo 11, fala que Jesus, quando ele vê a multidão e os seus discípulos juntos, diz assim, acolhendo-as, né, acolhendo essa multidão de pessoas, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Jesus, então, está com o povo, com a multidão, e ele fala a respeito do reino dos céus. Ele prega o reino, ele ensina a respeito do reino, e ele cura as pessoas. Irmãos, isso eu sei que tem falado muito conosco, né? O Senhor tem nos iluminado a respeito disso. Nós somos esses que têm entendido que a vocação do Evangelho consiste, em parte, é atender os de fora. É levar o Evangelho aos de fora. O que eu digo com os de fora? São aqueles que ainda não receberam a salvação. Por isso que Jesus se condói. Por isso que Jesus considera que ele deveria se sacrificar nesse dia, que ele já estava cansado com seus discípulos, a continuar falando do reino dos céus. Então Jesus cura, Jesus prega, Jesus fala do reino, Jesus ensina a multidão. E agora nós vamos voltar ao relato de João 6, né? Para que a gente, então, receba deste capítulo o ensinamento que o Espírito Santo tem para nós. Eu creio que foi importante nós termos esse entendimento, né, do momento, porque o Evangelho de João, como nós dissemos, ele não segue os eventos na ordem cronológica, né? Então, João selecionou, e como nós já temos visto, ele selecionou os sinais que deveriam ser abordados para que as pessoas, isso é o texto do capítulo 20, para que esses sinais pudessem servir as pessoas e as pessoas pudessem crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenhais vida em seu nome. Isso é o que está em João, capítulo 20, versos 30 e 31. Louvado seja o Senhor. Então, agora, João 6, versículos de 1 a 3, é dito o seguinte: depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia. Rafa, se você quiser preparar e colocar o mapa para nós, né? Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Eu acho que a gente tem que clicar aqui, né? Clica em Irmãos em Campinas, e aí os irmãos vão ver o mapinha. Você pode fazer o movimento de pinça, né? Ampliar a foto. Aí os irmãos estão vendo aqui, pode ampliar bastante, né? Tem essa setinha indicando este mar que Jesus cruza. Então, de um lado, nós temos aqui a cidade de Tiberíades, que também, este mar da Galileia, que na verdade é um lago, né? Um lago de 21 por 13, 21 quilômetros por 13, não é também muito grande, então a gente consegue entender porque a multidão conseguiu atravessar a pé do outro lado. E nós vamos ver
essa mesma passagem, em Lucas 9, diz que Jesus, quando atravessa o mar, ele chega em Betsaida. Rafa, se você quiser mostrar aqui, Betsaida está um pouquinho em cima da seta. Então, ele vai para a região de Betsaida. Eu vou ler para os irmãos, então, Lucas 9, o versículo 10 diz o seguinte: ao regressarem os apóstolos, Lucas 9, 10, diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para a cidade chamada Betsaida. Então, nesse movimento de cruzar este mar da Galileia, ou lago da Galileia, ou também o mar de Tiberíades, que é o nome da cidade que está aqui próxima, do outro lado, né? Eles descem em Betsaida. Alguns dizem que, ou muito próximo a Betsaida, porque na sequência dos fatos, o evangelista vai dizer assim que eles partem para Betsaida, dando a entender que eles estavam próximos, mas que não exatamente em Betsaida. Mas Lucas diz isso para nós. Eles chegam a essa região. Então, nós temos, Jesus ele busca um lugar solitário, que é um lugar deserto, na expectativa de poder descansar um pouco, irmãos. Mas aí nós vimos o que aconteceu e a multidão o alcança, né? Rafa, muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado, já está já está no grupo, né? Depois os irmãos, se quiserem olhar de novo. Então, voltando aqui, irmãos, o versículo 3, né? Agora nós vamos seguir só no Evangelho de João, então os irmãos podem colocar a Bíblia no Evangelho de João e vamos seguir aqui. Um dos pontos iniciais que a gente tem o relato específico aqui de João é que quando Jesus desce com eles, cruza o mar ou o lago, Jesus sobe o monte somente com os discípulos. Irmãos, evidentemente que o Espírito Santo faz uma anotação dessa para que nós possamos observar aquilo que é aplicável para nós hoje. Como Jesus buscava ter um tempo a sós com os discípulos, um tempo de descanso, mas evidentemente o tempo onde ele pudesse também manter a esfera de comunhão, manter a esfera de intimidade. Creio que cada um de nós pode entender que a nossa vida cristã, ela necessariamente exige de nós, com grande frequência, ao longo de toda a carreira, que nós tenhamos essas subidas, que nós saiamos da esfera plana, da esfera terrena, da esfera onde as coisas acontecem no ritmo natural, no ritmo terreno, e que nós busquemos a comunhão íntima com o nosso Senhor. O versículo 3, ele é primoroso porque ele destaca isso. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os discípulos. Jesus, ele se assenta, ele passa esse tempo com os discípulos, e os discípulos, por sua vez, passam esse tempo com o Senhor, assentado. Questione a você mesmo diante do Senhor com sinceridade de coração. Se pergunte, irmão, ou pergunte ao Senhor: Senhor, eu tenho me assentado com o Senhor? Eu tenho me assentado para te ouvir? Eu tenho sido um companheiro, uma companheira do Senhor para que o Senhor se assente comigo? Eu creio que quando nós olhamos a singeleza, mas também a doçura e a preciosidade de nós estarmos com o Verbo de Deus, o Verbo encarnado, o autor e consumador da nossa fé, de nós estarmos diante do Criador dos céus e da terra, e ele se assenta conosco, e ele tem um momento de intimidade, e ele está com aqueles que o apreciam, com aqueles que o respeitam, com aqueles que o seguem, com aqueles que obedecem. Isso não indica que eles são perfeitos, mas isso mostra que
a pessoas que tinham um entendimento e um propósito de seguir o Senhor por onde quer que ele fosse. Que o Senhor encontre em nós estes irmãos que estão dispostos a sair do plano, do terreno, e subir ao monte com o Senhor. E que a nossa vida seja marcada de montes em montes, assentados com o Senhor. Qual é o último relato que eu e que você podemos dar ou fazer a respeito do que Jesus nos disse, assentados conosco? O que nós temos vivido nesses dias tem sido suficientemente poderoso para nós nos considerarmos íntimos do Senhor, a ponto dele revelar o seu coração para nós. Não é isso que diz o Salmo 25:14? Aos que o temem, o Senhor dá a conhecer a sua intimidade, aos quais revela a sua aliança. Salmo 25:14 diz algo muito próximo a isso, né? O Senhor, então, aqueles que o temem, e lembrando que temer é algo extremamente positivo, e se espera de um adorador de Deus um estado constante e pleno de reverência, sabendo que nós estamos vivendo todos os dias por conta da sua misericórdia e da sua graça, que nos levanta, nos mantém, nos sustém com o fôlego de vida. E que nós não mereceríamos nada, e que tudo que nós temos, e o pouco que nós temos, ainda diz respeito à bondade, à providência, ao cuidado do Senhor. E se nós o reverenciarmos e cuidarmos que o nosso coração não se perca, imaginando que nós podemos exigir alguma coisa do Senhor, e que nós possamos contemplá-lo na beleza de todo o seu ser, nós vamos entender que a intimidade de Deus será revelada a nós. E ele vai cochichar, e ele vai segredar, e ele vai falar aos nossos ouvidos a sua aliança. Que nós sejamos esses que estão buscando momentos de intimidade com o Senhor, irmãos. Que Deus nos dê isso. Se você se sente distante do Senhor, se você se sente como parte da multidão, se você se sente sem identidade com a vida cristã e com o propósito cristão, clame ao Senhor. Peça que o Senhor restabeleça a comunhão, restabeleça a intimidade, restabeleça a alegria da salvação. O versículo 4 nos diz o seguinte, irmãos. Ora, era a festa dos judeus, ora, a Páscoa, a festa dos judeus estava próxima. E Jesus, então, como nós dissemos, né, está muito próximo a mais uma Páscoa em seu ministério, e ele adota uma postura de ir a um lugar deserto, solitário. Claro que Jesus, depois, no tempo correto, ele vai à Páscoa, mas ele entende que a obra de Deus se realiza entre aqueles que o buscam sinceramente. E Jesus, então, vai àqueles que têm necessidade de serem atendidos por ele. Quando a festa dos judeus está próxima, Jerusalém já começa a encher e ficar absolutamente cheia. E Jesus aqui, ele procura um lugar solitário com os discípulos para intimidade, para comunhão, para proximidade, para relacionamento. E se prepara para continuar o seu ministério de servir os homens, sendo ele o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício para toda a humanidade. Então o versículo 5 entra dizendo o seguinte, vou fazer a leitura do 5 ao 7. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão
lhe dar a comer, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Bom, irmãos, o versículo 5, acho que chamou a atenção de todos nós, né? Porque o Espírito Santo faz essa nota também maravilhosa. Jesus erguendo os olhos. A Bíblia nos mostra, e Jesus mesmo nos diz, em algumas vezes, em algumas passagens muito importantes. Deus diz para Abraão, por exemplo, para ele erguer os olhos, para ele contemplar a terra. Jesus fala para nós erguermos os olhos e olhar que os campos brancos já estão. E Jesus aqui olha, ele ergue os olhos, mostrando que a vida daqueles que estão servindo a Deus, ela deve ser sempre pautada por aquilo que está acima do senso comum, que está acima da visão normal, natural, física dos homens, mas que nós devemos ser esses que estão com os olhos erguidos, com os olhos voltados ao trono que está nos céus. João, quando sobe ali em Apocalipse, ele olha e vê o trono de Deus posto nos céus. E aqui Jesus, ele olha, ele ergue os olhos. E quando ele ergue os olhos, ele vê uma grande multidão que vinha ter com ele. Não se preocupe exatamente em que momento isso aconteceu, irmãos. Porque o relato dos 4 evangelistas é para compor um cenário abrangente. E não para nós ficarmos procurando as minúcias. O que nós temos aqui, que os 4 evangelistas nos dão, é uma visão completa desse momento maravilhoso do ministério de Jesus, em que ele está se entregando, exausto, condoído, aflito no seu interior, angustiado com a situação dos homens. Ele está se entregando aos homens, sem qualquer reserva, para atender a necessidade. Mas para isso, irmãos, nós precisamos erguer nossos olhos. Nós precisamos erguer nossos olhos, especialmente para entender o mundo que nós estamos vivendo e enxergar a carência que as pessoas têm. Nós temos sido levados e motivados a odiar e a rejeitar e a discriminar aqueles que não se enquadram e que não pensam segundo um conjunto de pensamentos e de normas. E esse movimento imposto na sociedade de beligerância, de luta, de guerra, de ter pessoas como rivais, como adversários, rivalizando relações, ele é absolutamente distinto do que é o reino dos céus. O reino dos céus não luta contra carne e sangue. O reino dos céus luta contra principados e potestades. O reino do céu lida contra os príncipes dos ares, contra os escarnecedores, contra as hostes malignas, contra o adversário e contra o acusador. No reino dos céus, nós nos condoemos das pessoas, por mais vis e desreguladas e destemperadas, e até mesmo desorientadas, porque elas só são assim porque não conhecem a luz, só são assim porque não conhecem o Evangelho e o amor que está no Evangelho. Elas sentem fome. As coisas do mundo não podem alimentar nenhum ser humano no sentido espiritual. Não podem dar razão à vida, não podem dar sentido à vida, não podem satisfazer, não podem trazer paz. E é por isso que o homem busca, busca, busca e nunca encontra e sempre está insaciável. Se nós não erguermos os olhos e olharmos
com os olhos do coração iluminados pelo Espírito Santo, da guerra espiritual que nós estamos vivendo. E se nós não pedirmos que o Senhor nos dê um batismo, eu estou usando essa palavra batismo no sentido específico de mergulho, de mergulhar o nosso coração na mesma angústia de Jesus em olhar para as multidões e ter uma dor visceral de sentir uma angústia que não passa. Porque os homens são como ovelhas que não têm pastor. Se nós não tivermos diariamente, irmãos, erguendo os olhos no nosso escritório, no local de trabalho, se nós não erguermos os olhos na escola, na família, nós vamos continuar olhando para a multidão e entendendo que a multidão vai trazer problema para nós, desconforto, que é o relato que nós vimos e que é o relato que é descrito aqui, né? Nós vimos, então, voltando rapidamente, né, na abordagem que é feita em Marcos, os discípulos dizem, né, é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que passem pelos campos ao redor das aldeias e comprem para si o que comer. Vejam, irmãos, que o coração de Jesus, ele ainda era diferente dos discípulos, porque os discípulos ainda não haviam experimentado o envio do Espírito Santo, e não haviam ainda sido regenerados, e não tinham recebido um novo coração e um novo espírito. E eles olham para a multidão, e por um lado, de certa maneira, eles também pensam na multidão. Jesus já havia pregado o dia inteiro, já estava falando do reino dos céus, mas no momento de viver o reino dos céus, no momento de mostrar que nós não estamos aqui para ser servidos, mas para servir, os discípulos vêm e dizem para ele: Jesus, é hora de despedir a multidão, porque o lugar é deserto, a noite está chegando, eles estão cansados e eles vão começar a ter fome e nós não temos nada o que dar a eles. No Evangelho de João, faz a abordagem mostrando e enfatizando o ministério de Jesus e mostrando o quanto Jesus se preocupa com todas as nossas necessidades, antes mesmo de nós pensarmos nelas ou pedirmos por elas. Jesus aqui, então, no versículos 5, 6 e 7 que nós lemos, Jesus ele diz o seguinte para Filipe, e possivelmente falou a Filipe, porque Filipe, no Evangelho de João, ali no capítulo 1, diz que Filipe era de Betsaida. Jesus chega, então, encontra em Betsaida Filipe, né, natural da terra, e é comum nós fazermos isso. Quando você vai num lugar que você está com uma pessoa local, natural de lá, a primeira coisa que você pergunta para a pessoa: onde eu vou comer? Onde eu posso comer? Jesus olha essa multidão, mas já com um propósito de experimentar como Filipe estaria reagindo diante de algo maior do que ele poderia solucionar. Jesus lança a pergunta para Filipe: Filipe, e agora? Você que é da terra, você que conhece aqui, você que sabe onde tem restaurante, onde tem padaria, onde tem hipermercado, você que sabe onde nós podemos comprar uma marmitex mais barata, onde nós vamos comer, Filipe? E Filipe diz assim, Filipe rapidamente, né, acho que mais inclinado à área de exatas, olha aquela multidão, faz um cálculo rápido e fala: Jesus, se nós tivéssemos 200 denários, nós não conseguiríamos comprar pão para todos, para dar um pedaço para cada um. E lembrando que a Bíblia diz que um denário, na época de Jesus, era aproximadamente o salário de um dia. Então, eles teriam que trabalhar 200 dias para poder acumular aquilo que daria, quando muito, um pedaço de pão. Então, Nicodemos, Filipe, fala para Jesus:
ainda que nós conseguíssemos trabalhar e juntar 200 denários, nós não conseguiríamos alimentar essa multidão com um pedaço de pão. Filipe, ele faz aquilo que normalmente nós fazemos, irmãos. Filipe, ele tem uma reação muito próxima à nossa. Quando nós vemos uma situação difícil, quando nós vemos uma questão difícil com algum irmão, quando nós vemos algum problema difícil, a nossa primeira reação, muitas vezes, é querer nos afastar do problema. É querer nos afastar do irmão que está vivendo o problema. É querer dizer, no fundo, assim, Deus, cuida dele, mas sem que o Senhor tenha que me usar para cuidar dele. Manda ele para as aldeias, ainda tem um pouquinho de luz, eles estão num grupo bom, um vai ajudando o outro, e eles vão cantando um hino, um vai encorajando o outro, e se Deus quiser, tudo vai dar certo lá no final, e nós vamos dar glória a Deus todo mundo junto. Filipe nos retrata aqui, irmãos, que nós podemos nos afastar de qualquer irmão, de qualquer irmã, ou de pessoas próximas a nós, porque eles apresentam problemas ou dificuldade. E nessa hora nós precisamos erguer os olhos e saber que o Senhor, para essa exata hora, no século 21, no Brasil, em Campinas, Jesus conta conosco como conta com tantos outros irmãos que estão nessa cidade e que são guiados e dirigidos pelo bendito Espírito Santo, para nós sermos parte da solução das dificuldades e dos problemas que as pessoas vivem hoje. Com o coração de pastor, nós podemos ter poder para nos tornarmos o cordeiro que dá sua vida em sacrifício de muitos. Se nós nos condoermos com o coração do Senhor, e eu creio que essa seria uma boa oração para cada um de nós. Pai, me dá o coração de Jesus. Pai, que eu possa viver todos os dias da minha vida nessa terra com o mesmo coração que Jesus teve. E se nós tivermos esse batismo de angústia, se nós tivermos esse batismo de desespero pela situação das pessoas, dos irmãos, nós vamos entender que as dificuldades e as questões que nos sobrevêm nos dão oportunidade de nós intercedermos e buscarmos em Jesus aquilo que o homem nenhum pode fazer. Porque a solução nunca esteve em nós, irmãos. Jesus nunca esperou a solução em Filipe. Jesus nunca buscou que Filipe tivesse a resposta matemática perfeita e pudesse fazer a conta perfeita para que o dinheiro pudesse ser a solução. Jesus não estava contando com dinheiro para resolver. E por isso que Filipe é experimentado, e por isso que tantas vezes o Senhor nos experimenta em nossa vida, para que nós possamos conhecer o nosso próprio coração. E como nós estamos lidando com aqueles que estão passando fome e sede, ao passo que nós estamos no monte alto, sentado com Jesus. E após esta comunhão, se nós teremos o coração do bom pastor, e o bom pastor dá a vida pela ovelha. Jesus não espera em Filipe a resposta, mas Jesus espera em Filipe a busca nele, Jesus, para que Filipe faça parte dessa resposta. Seguindo então, irmãos, os versículos adiante, versículo 8 até o versículo 10. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, o que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, muita grama. Assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Então agora o Espírito Santo
traz por João a situação de André. Nós vemos em Filipe a tentativa de buscar racionalmente e buscar nos recursos financeiros talvez uma solução. E como Jesus é obrigado a expor o coração de Filipe, vai expor também o coração de André, que também nos representa. Porque André, ele tem uma atitude, né? E se os irmãos olharem também André, no capítulo 1 de João, é dito que André e Pedro também eram de Betsaida. Então, Filipe, André e Pedro eram de Betsaida. E mais um morador local da região aparece nessa situação. E André, então, vem diante do Senhor. E aqui eu confesso para os irmãos que eu busquei me imaginar, busquei estar ali na condição de André, e entendi que muitas vezes nós fazemos como André. Porque André caminha num sentido de fé, até um certo ponto. Então ele chega diante de Jesus, todos vêm daquela multidão e falam assim: Jesus, temos 5 pães e 2 peixes. Se André tivesse parado aí, irmãos, André teria colocado essa situação diante do Senhor. Aquilo que nós devemos fazer sempre. Mostrando que esses são os meus recursos. É até aqui que eu cheguei. É até aqui o que eu consigo. Eu não tenho mais do que isso. Mas André continua, e às vezes nós continuamos, irmãos, e André diz assim: mas o que é isso para tanta gente? Ou seja, se ele mesmo sabia que aquilo não dava para ninguém, ou para quase nada, ou para somente um jovem, por que ele leva para Jesus? E por que ele levando para Jesus, ele não se cala e espera Jesus dizer para ele: ô André, mas isso aqui não dá para nada, ou André, isso aqui é o suficiente. Mas ele mesmo conduz Jesus a pensar como ele: isso não dá para nada. Mas o que é isso para tanta gente? Irmão, você já se viu assim numa situação em que nós chegamos diante de Jesus para dizer para Jesus que, na verdade, acho que não tem mais nada a ser feito? Porque nós consideramos que a situação já está resolvida. Porque nós consideramos que, como toda a situação já é negativa, aí nós sentimos que, bom, já está todo mundo pensando isso, eu também vou falar o que eu penso. Na verdade, isso não vai dar para nada. É a situação típica de que alguém que está falando, não está falando movido pela fé, e não está gerando naqueles que ouvem a fé necessária para que Jesus, como ele mesmo diz, tudo é possível ao que crê. Se nós vamos informar a Jesus que não tem como ele fazer, irmãos, e às vezes acho que nós fazemos isso nas nossas orações. Algumas orações nossas são quase que uma narrativa de um lamento de algo que já aconteceu e é irreversível. Se assemelha muito ao que Maria disse a Jesus: Senhor, se tu tivesse chegado aqui antes, é certo que Lázaro viveria. Ou aquele pai que vê o filho sendo sacudido pelo espírito maligno e Jesus fala para ele, né? O que você quer que eu faça? E ele diz assim: que cure meu filho, né? Algo muito parecido a isso. E aí Jesus pergunta para ele: você tem fé? E ele falou: tenho. Aí ele diz na sequência: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E André está numa situação dessa. André está querendo decidir se ele tem ou não tem fé. E ele é assolado pela incredulidade. Mas pensando bem, Jesus, vendo essa multidão, e só que eu tenho aqui na mão, não vai dar. Há um texto em Deuteronômio 28, texto de Deuteronômio 20, versículo 8, é dito o seguinte: no sentido de que, quando nós falarmos, irmãos, nós devemos promover fé nos irmãos, nós devemos entusiasmar os irmãos na fé. Veja, não se trata de gerar uma afeição natural, um afeto natural, mas nós devemos ser esses que, movidos pela fé, estão levando os outros a erguer os olhos e a continuar esperando
naquele que traz à existência as coisas que não existem. Deuteronômio 28 diz o seguinte, aqui é o relato, nós podemos fazer essa distinção, mas tem uma aplicação para nós. É a descrição de como o povo deve enfrentar a situação de guerra, como deveria ser colocado e montado o exército de Israel para enfrentar os povos adversários. E é dito o seguinte, e continuaram os oficiais, ou continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual homem medroso, algumas versões diz covarde ou temeroso, qual homem medroso, covarde ou temeroso, e de coração tímido? É uma pergunta. Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. O que esse texto diz é o seguinte, a influência daqueles que estão sem fé, que estão incrédulos, e o efeito que eles podem causar no meio daqueles em que eles estão. E aqui, no texto de Deuteronômio, é dito, voltem para casa. Não tragam a sua incredulidade para os que vão lutar. Não tragam medo, não tragam dúvida, não tragam incerteza. Não digam, mas o que é isto para tanta gente? Se nós, quando vamos às pessoas, nós vamos para dizer, realmente, não tem muito mais o que fazer. Realmente, nós estamos há anos orando por este homem, por esta mulher. Realmente, o seu filho, marido, esposa, acho que não vai se converter. Realmente você está há muito tempo caído, esfriado, e você já fez tanta coisa errada. A orientação do Espírito Santo é, não diga nada, volte para sua casa. Porque nós somos os que vivem pela fé, e o Senhor busca os que vivem pela fé, e os que confiam no Senhor, e que não retrocedem. Que o Espírito Santo nos leve a perceber que a nossa vida é um chamado a viver por fé. E eu não estou dizendo que eu tenho essa fé que é a fé que eu desejo, mas nós temos um caminho de prosseguir de fé em fé, de monte em monte, de assentar em assentar, de glória em glória, de graça em graça, sendo aperfeiçoado pelo Senhor, para que o nosso coração não tema, seja firme na palavra do Senhor. Ainda nessa porção de 8 a 11, né, de 8 a 10 que nós lemos, quando essa multidão é trazida, Jesus então manda o povo se assentar, e nós lemos em Marcos que Jesus manda o povo se assentar em grupos de 100 e 50 pessoas. Isso pode nos dar, irmãos, um parâmetro de quanto nós temos condição de servir ou atender 50 ou 100 pessoas. Aí você pode pensar, nossa, irmão, é muito. Mas, irmãos, veja se você não tem contato com 50 ou 100 pessoas na sua vida. Contato diário na escola, trabalho, família, WhatsApp e qualquer outro. Veja se... Eu estou dizendo contato, tá, irmãos? Não é na linguagem de rede social, seguir ou ser amigo. Contato, mesmo que você troca mensagem. Veja se não tem mais entre 50 ou 100 pessoas. Me parece que Jesus está dizendo que 50 ou 100 pessoas é possível de se alimentar, é possível de cuidar, é possível de fazer assentar, é possível de fazer ouvir. Assembleias que estão constituídas, que mantêm um cuidado com este padrão, parece que tem um caminho de proximidade, de abastecimento, de suprimento, de pastoreio, de olhar próximo. Mas se nós tivermos deficientes e carentes nisso, mais uma grande oportunidade, irmãos, de nós orarmos e pedirmos ao Senhor. Senhor, eu quero fazer parte desses que são capazes de alimentar grupo de 50 a 100. Você não está sozinho, eu não estou sozinho. E aqui, convocar todos os irmãos para que nós sejamos este grupo de irmãos
que estão dispostos a pedir para o Senhor, Senhor, envia-nos 50, 100 grupos de irmãos para nós cuidarmos. Os irmãos, nós juntos, com compromisso de cuidar, com compromisso de orar, com compromisso de chorar pelas pessoas. Queria convidar os irmãos para nós estarmos participando das reuniões de oração, no sentido de nós cada vez mais estarmos juntos, rogando ao Senhor, Senhor, dá-me o coração igual ao teu, para que nós tenhamos amor pelas pessoas, amor pelos irmãos, amor pela edificação da tua casa. Ó, amado Senhor Jesus, nós vimos, e o texto do sinótico são no sentido de que quando eles propõem para Jesus mandar embora as pessoas, né? Jesus diz, e essa frase eu gravei, né? Dai-lhes vós mesmos de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus recebe a orientação para mandar embora, Jesus recebe a orientação para considerar os eventos circunstanciais, está escurecendo, é uma multidão, está ficando à noite, o lugar é deserto, nós não temos dinheiro, e aí Jesus, vendo os seus discípulos saindo de fininho, não estou aqui julgando os irmãos, né? Devemos lembrar que eles são exaltados pelo Senhor no Apocalipse, são fundamento na Nova Jerusalém, os 12 apóstolos. Nós não estamos fazendo isso, nós estamos nos permitindo a entrar naquilo que o texto nos dá. Então, as saídas circunstanciais nós temos habilidade. E nós orientamos o Senhor a agir nessa maneira. Mas quando o Senhor diz, dai-lhes vós mesmos de comer, nós entregamos a nossa agenda ao Senhor, nós entregamos o nosso corpo ao Senhor, que é o rogo de Romanos 12, para que nós apresentemos o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós temos esses homens e Jesus sendo esse sacrifício, cansados, fatigados, totalmente entregues, sendo desgastados pelo amor das pessoas e se entregando. E Jesus, realmente eles fizeram essa orientação porque estavam cansados. Eu faria isso se eu tivesse muito cansado, com fome, também já pensando em tomar um banho, poder descansar e chegar à noite tranquilo em casa. Talvez não, possivelmente eu falaria para Jesus, Jesus, vamos dar uma olhada na situação e vamos pedir para o pessoal ir embora para casa. E quando Jesus olha para mim e diz assim, Alex, dá você mesmo de comer. Os meus planos futuros foram encerrados naquele momento. Irmãos, nós não devemos alimentar muitos planos futuros, os irmãos entendem o que eu estou dizendo. Porque o Senhor já deu uma comissão, já deu para nós uma função, já nos deu uma atividade, um emprego. Nós somos dispenseiros, mordomos, garçons que estamos chamados e fomos chamados a servir as pessoas. Em grupos de 50 a 100. E eles fazem dessa maneira, e Jesus entra no versículo 11, eu vou ler com os irmãos. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles. E aqui, né, João diz distribuiu entre eles. Nos outros relatos que eu li, né, a ordem é essa. Jesus dá graças, ergue os olhos aos céus, dá graça, toma o pão, toma os peixes, multiplica, distribui aos discípulos, e os discípulos distribuem às multidões. Percebam, irmãos, que entre Jesus, o multiplicador, e a multidão, os famintos, há os que distribuem, que sou eu e você. Nós estamos nessa cadeia com uma vocação tão preciosa, tão importante, que vai exigir toda a nossa vida, que vai exigir nossa energia, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, e que vai exigir de nós um compromisso que não se pode voltar atrás, que não se pode renunciar, porque nós não somos os que retrocedem. E o Senhor fala para que nós não olhemos para trás, que nós não consideremos, uma vez que nós colocamos a mão no arado, livre-nos o Senhor de olharmos
como era a nossa vida, como foi o nosso passado, como foi o nosso ontem, mas que o Senhor nos faça sempre erguer os olhos e ver os irmãos e a multidão diante de nós, e que nós temos da parte do Senhor, dai vós mesmos o que comer, né? Versículo 11. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e tendo igualmente os peixes quanto queriam. Jesus distribuiu comida à vontade, irmãos. O quanto queriam. E eles repetiram 1, 2, 3, 4 vezes. Seja lá quantas vezes foram. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Termina o término deste evento singular, irmãos, que mostra o poder miraculoso, único e exclusivo do Criador do universo, do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, o Messias. Ele pega de 5 pães e 2 peixes e multiplica, e multiplica, e multiplica. E nós devemos lembrar que essa multidão de 5.000, somente homens, fora mulheres e crianças. Os estudiosos falam algo em torno de 10 a 15 mil. Pensem nisso, irmãos. Distribuídos em grupos de 50 e 100. Se forem 5.000 somente, e grupos de 100, nós teríamos 50 grupos. Se forem grupos de 50, nós teremos 100 grupos para 12 discípulos servirem. Vejam, irmãos, como foi exaustivo o dia dos nossos queridos irmãos e do nosso Senhor. E eles estavam, e Jesus havia ensinado o dia todo a respeito do reino dos céus. E eles estavam vivendo plenamente o reino dos céus agora. Servindo. Eles apresentaram o que tinham, né? Os 5 pães e 2 peixes. Nós podemos entender aquilo que é mínimo para nós. Debaixo da graça do Senhor, quando nós oramos e buscamos o Senhor, se torna no suficiente para satisfazer de modo abundante as pessoas que estão ao nosso redor. Este pequeno grupo de 50 a 100 pessoas que Deus pode nos dar. Considere isso, irmãos. Se considere como este, que apresenta ao Senhor tão pouco. E o Senhor fala para nós, né, irmãos? E é pouco mesmo. Ser fiel no pouco, Alex. Ser fiel no pouco, irmão, irmã. Porque se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito te acrescentarei. Todos nós temos dons. Todos nós temos pessoas nos cercando. Todos nós temos o Espírito Santo. Talvez esteja faltando para nós monte, assentar-se com o Senhor, erguer os olhos e se condoer internamente. Mas isso tudo é reversível se nós nos dobrarmos em oração e clamarmos ao Senhor. Senhor, me batiza com esse batismo de angústia pela salvação, pela edificação dos irmãos, edificação da tua casa, pela salvação das pessoas. E quando sobram esses 12 cestos, irmãos, e aí nós podemos entender o seguinte. Primeiro, o ensino que sai naturalmente do texto é: Jesus está dizendo, não desperdice a comida, não perca a comida. Uma lição simples para nós no nosso dia a dia, para nós nos alimentarmos daquilo que é suficiente e não desperdiçarmos. Mas numa aplicação espiritual, nós temos 12 discípulos e nós temos 12 cestos. E as pessoas estão fartas. Para quem serão esses 12 cestos? E quem vai carregar esses 12 cestos? Possivelmente cada discípulo vai carregar um cesto cheio de pão e peixe para continuar alimentando as pessoas a serem encontradas pelo caminho. Irmão, o que Jesus quer nos dar nessa noite
e que nós devemos rogar ao Senhor: Senhor, me dá um cesto com pães e peixes, e um coração angustiado e fiel, para que eu distribua por onde quer que eu vá pães e peixes. Jesus está mostrando que todo discípulo dele tem que ter um cesto que foi enchido por ele mesmo. Não é um esforço nosso, mas é uma obra miraculosa do Senhor, que nós sejamos habitados pelo Espírito Santo e que nós somos esses que distribuem o pão verdadeiro que desceu do céu. E quem come e bebe dele jamais terá fome e sede. Irmão, não coloque o cesto dentro da sua despensa. Não deixe os pães embolorarem. Abra a despensa agora na sua casa. Apresente de novo ao Senhor. E peça para que Ele faça de novo este milagre. E que nós sejamos esses que estão carregando os 12 cestos até aquele grande dia, irmãos. Quem é o servo fiel e prudente, que o Senhor achará fazendo assim quando Ele voltar? Alimentando os conservos a seu tempo. Dando comida aos irmãos a seu tempo. Você não se lembrou de nenhum irmão, de nenhuma irmã nessa semana? Você não pensou em nenhum irmão, nenhuma irmã nessa semana? Você não tem pão para dar para ele? Não tem peixe para dar para ele? E Jesus termina, no 14:15, terminamos aqui. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este verdadeiramente é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Jesus sabe que a multidão reconhece o tamanho do sinal e do milagre. Reconhecem que Jesus é profeta, fazendo uma alusão a Deuteronômio 18, do 15 ao 18, onde é dito que Jeová levantaria um como Moisés. E possivelmente a multidão está entendendo que Jesus é o novo Moisés, mas eles querem declarar Jesus o rei de um reino terreno. E Jesus se furta imediatamente disso, porque ele não veio para receber glória terrena, não veio para ser exaltado neste mundo, e o reino do nosso Senhor não é deste mundo. E Jesus disse isso para Pilatos: se meu reino fosse deste mundo, os meus anjos estariam lutando por mim, mas o meu reino não é deste mundo. O reino que nós vivemos, irmãos, é o reino celestial. É o reino em que nós, como Jesus fez, ele olha para a multidão e não fica indiferente, não manda embora, não rejeita os irmãos problemáticos, não rejeita os irmãos que sofrem, não rejeitam os irmãos que estão em dificuldade. Ele se compadece. E do quase nada que fisicamente ele tinha para entregar, ele pregou ainda durante todo aquele dia, junto com seus discípulos. E aqueles que inicialmente tentaram convencer a Jesus, manda embora. Deixa a gente ter um pouco de descanso. Esses são arrebatados pelo coração do pastor. E eles são a resposta para a falta de alimento daquelas pessoas. E não somente alimentam aquelas pessoas, mas alimentam e carregam um cesto para continuar alimentando todos enquanto nós estivermos nessa terra. Que nós sejamos estes que estão carregando os cestos. E que em todas as reuniões, em todos os lugares que nós tivermos, irmãos, o que você tem? Eu tenho um cesto com pães e com peixes. Que o Senhor nos guarde com o coração batizado pela angústia de amar os homens, de amar a edificação da igreja e de lutarmos com toda a armadura de Deus e unidos para estabelecer o reino. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim como é feito no céu, seja feito aqui na terra. Que Deus nos fortaleça e que o nosso coração esteja cada vez mais condoído como o coração do nosso pastor. Deus nos guarde, irmãos.